Na aula de hoje você vai aprender como maquiar nariz batatinha, que é o nariz mais largo. Então eu vou te explicar aqui quais são os conceitos para a gente identificar esse formato de nariz e você também vai aprender como fazer o contorno e iluminação adequados para esse tipo de nariz. Se você está chegando aqui e é a sua primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu sou Adriana Brito, maquiadora profissional, e nesse canal você encontra muito conteúdo para você que deseja viver da maquiagem ou para você aprender a se automaquiar com acabamento profissional. O vídeo de hoje ele serve tanto para automaquiagem quanto também para maquiagem profissional. Então, se você acha que o seu nariz é um nariz de batatinha, ou se você tem algum tipo de cliente, alguma modelo, alguma produção que você vai fazer e que você identificou que a sua cliente, né, a sua modelo, tem esse formato de nariz, eu vou te explicar exatamente como que você vai maquiar esse formato de nariz, vou te passar conceitos básicos aqui de visagismo, então fica comigo nesse vídeo que com certeza vai valer muito a pena. Aqui do ladinho vocês estão vendo o nosso quadrinho, eu vou ficar olhando um pouquinho aqui para baixo porque o meu tablet está aqui na minha frente, ok? Então, já vamos começar? Já coloquei meu óculos aqui, porque senão eu não enxergo nada. Então, olha, gente, primeira coisa que você vai fazer, me seguir no Instagram, adrianabrito.makeup, por lá nós temos conteúdos diários, né? Você vai aprender muito com certeza por lá também. E hoje a gente vai falar, obviamente, do mapeamento estratégico de beleza. Mapeamento estratégico de beleza é uma metodologia criada por mim, que eu ensino para as minhas alunas toda essa metodologia baseada em princípios básicos, conceitos do visagismo e da colorimetria e também desejo de imagem, onde a gente consegue então montar uma maquiagem personalizada para as nossas clientes, dessa forma cobrar muito mais caro pelo nosso serviço e também ter muito mais segurança na hora de fazer nossos atendimentos, porque se você entende as características do rosto das clientes, se você entende como que você maquia cada uma das feições, cada uma das características, você vai ter muito mais segurança para fazer seus atendimentos. Porque aí, gente, pensa, você não parte do nada, né? Você já vai ter ali o norte que você precisa para você maquiar as suas clientes. Você não vai partir do absoluto zero. Então, tendo esse tipo de conhecimento, que eu chamo de mapeamento estratégico de beleza, você vai conseguir, então, adequar todas as técnicas de maquiagem para as características individuais de cada cliente. É exatamente isso que eu vou te mostrar, assim, gente, um pouquinho só aqui que a gente faz, que eu ensino para as minhas alunas com muito mais profundidade dentro da formação Jornada da Maquiadora. Para você fazer parte do meu time de alunas, clica na descrição do vídeo e também vou deixar fixado para você no primeiro comentário. Você vai ser direcionada para uma página, na página você vai ter todos os detalhes sobre a nossa formação. Então vamos começar a nossa aula, já pega o seu caderninho aí para você ir anotando todas as informações que eu vou passar aqui para vocês. Então olha, a primeira coisa que a gente tem que identificar, né, que nós temos que entender é identificar. Então, ó, identificar. Então, a gente tem que identificar esse formato de nariz através das linhas e através das formas, tá? A partir disso, a partir dessa identificação, a gente vai passar, então, para o conceito, para a técnica de maquiagem, tá? Técnica de maquiagem, ok? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar as linhas e formas, e segundo, a gente vai identificar qual a técnica adequada de contorno e iluminação para a gente trazer para esse formato de nariz. E aqui, gente, eu já vou, terceiro ponto, alguns cuidados que você deve ter na hora de fazer essa técnica de maquiagem, certo? Eu já vou começar, gente, por esses cuidados para já deixar bem claro para vocês aqui em relação ao nariz batatinha. O nariz batatinha, gente, ele normalmente vai ser o nariz que é mais largo, certo? Então as pessoas, meu nariz é batatinha, é um nariz um pouco mais arredondado. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, ó. A gente tem esse exemplo aqui, né, da Rihanna, que ela tem um nariz mais largo, tá? Que pode ser considerado batatinha, igual vocês mesmos falam. Isso, gente, essa terminologia, já vou te falar assim, não é uma terminologia que eu gosto, porque parece que é ruim, né? Nariz batatinha e tudo mais. Eu não falo isso para os meus clientes. Você tem nariz batatinha, então não. Nós que somos maquiadoras, a gente não usa esse tipo de expressão, tá? Mas eu sei que as clientes usam esse tipo de terminologia para falar do nariz batatinha. Então aqui a gente tem também um outro exemplo de nariz batatinha, tá? E mais um outro exemplo também de nariz batatinha
que é esse aí que vocês estão vendo na tela, certo? Então esses são alguns exemplos de nariz batatinha. E aqui, antes da gente passar necessariamente aí para os conceitos, né, para identificação desse nariz, é o seguinte, gente, você não vai sair afinando o nariz de todo mundo que sentar na sua cadeira. Porque, primeira coisa, quando a gente está tratando aí de uma pele que é negra, uma pele, né, brasileira é muito miscigenada, mas normalmente as pessoas que têm a pele negra, elas vão ter a tendência, por causa, né, da etnia delas, de terem o nariz mais largo e mais achatado também. Então não dá pra gente sair afinando o nariz de todo mundo, falando, o nariz dela é batatinha, eu vou afinar, vou fazer um contorno aqui pra afinar. Não, você tem que perguntar para sua cliente se ela deseja algum contorno em alguma região do rosto dela. Não é para você falar para sua cliente, olha, como o seu nariz é batatinha, então você quer que eu faça um contorno? Não, óbvio que não. O que você vai falar para sua cliente? Existe algum ponto, alguma região nas suas feições que você deseja que eu faça um contorno de forma a diminuir, de forma, né, a deixar ele mais proporcional em relação ao seu rosto? Se ela não falar nada do nariz, gente, você não vai afinar o nariz dela, porque isso é muito particular. Então, assim, existem muitas pessoas, muitos maquiadores, que por falta de conhecimento mesmo, saem afinando o nariz de todo mundo. Então, viu que o nariz é mais largo? Nossa, o nariz da Rihanna é mais largo, já vou pegar aqui o meu contorno, já vou soltar aqui um contornão aqui no nariz dela, para deixar esse nariz fininho. Não é assim que funciona, tá, gente? A maquiagem, existe o conceito da maquiagem, existe a teoria da maquiagem, que é o que eu vou passar aqui pra você, mas existe também, dentro do mapeamento estratégico de beleza, existe o desejo de imagem daquela mulher. Então não é só porque no visagismo o nariz tem que ser assim, assim, assado, que tem que ter essa medida proporcional, que você não vai levar em consideração o desejo de imagem dessa mulher, que eu chamo, né, do mapeamento estratégico de beleza, que leva em consideração então o visagismo, a colorimetria, o desejo de imagem da mulher, que é muito importante. E claro, as geometrias do rosto. Então, é o seguinte, pela geometria do rosto, dá pra afinar o nariz dela, certo? Concorda? Pela geometria facial, eu deveria afinar o nariz dela. Mas será que eu devo? Então você tem que se perguntar isso e alinhar isso tudo com a sua cliente. Então, você nunca vai exaltar uma característica da sua cliente que de repente ela não goste. Não é você falar, olha, você tem o nariz largo, ou você tem o olho junto, ou você tem o olho afastado. Não. É você falar assim, olha, de acordo com as suas características faciais, você deseja que eu dê uma afinadinha no seu nariz? De acordo com as suas características faciais e com conhecimento de visagismo, você deseja que eu afine um pouquinho aqui essa região? Ou, né? Então, você tem que conversar isso com a sua cliente, tá, gente? Então, isso é o primeiro ponto, que é muito importante, porque eu sempre trago aqui pra vocês, gente, a realidade de atendimento. Porque eu não sou só uma pessoa que dou aula, não sou só a professora de maquiagem, eu vivo o atendimento também há muitos anos. E eu sei que muitas vezes quando a gente fala uma característica negativa da cliente, que às vezes ela nem percebia que existia, ou seja, uma característica que de repente ela nem sabia que meu nariz era largo, nem sabia que meu olho era afastado. Então você fala uma característica dela, você reforça uma característica da sua cliente e o que acontece? Ela começa a enxergar aquilo no espelho, ela começa de repente a não se sentir bem com aquela característica, entende? Então isso é muito delicado. Então assim, o que eu vou te passar aqui hoje é o quê? Conceito, teoria de visagismo, como que você deve fazer, melhor forma de você fazer. Mas sempre leve em consideração o desejo de imagem da sua cliente, ok? Então não é porque você se deparou com uma pele negra, que provavelmente vai ter o nariz mais largo e mais achatado, que você vai sair fazendo contorno e iluminação nele, tá? De forma a afinar esse nariz, fechou? Então, tendo isso em mente, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vai então para identificação desse formato de nariz. Para a gente fazer a identificação desse formato de nariz, nós temos que levar em consideração alguns pontos, tá? Primeiro ponto, primeira característica, tá, gente, aí de um nariz que é considerado, que podemos considerar então um nariz batatinha, é justamente por ele ser, primeiramente, um nariz mais largo
do que a largura do olho, tá? Então, ele vai ser um nariz maior em largura do que o tamanho do olho. E aí, a gente pode considerar ele sendo um nariz largo, ok? Não necessariamente batatinha, mas primeiro ponto, primeira forma de identificação é que ele normalmente vai ser um nariz largo. Segundo ponto de identificação, em relação aos terços do rosto, que eu chamo aqui de são os terços horizontais, nós temos terços da testa, onde tem ali o nariz e o queixo, certo? Normalmente o nariz batatinha, ele vai ter o terço central, o rosto vai ter o terço central sendo o menor terço, normalmente, não é sempre, tá? Mas normalmente esse segundo terço, onde está concentrado, né, onde está localizado o nariz, normalmente vai ser o menor terço. E o último ponto dessa identificação é o que a gente tem uma região mais aqui pro final do nariz, sendo mais arredondada, certo? Então essa característica, ela é bastante frequente nos narizes que a gente pode considerar sendo batatinha. Não gosto dessa terminologia, mas eu sei que é a forma que vocês se identificam mais. Então, é mais fácil também, né, gente, da gente explicar. Então, olha só, mesma coisa. Esse nariz aqui, eu já até fiz as linhas aqui desse rosto, olha só. Esse nariz, a gente pode considerar ele aí tendo a largura, olha só, a largura dele é maior do que a largura do próprio olho. Além disso, ele tem a característica de ter o segundo terço sendo o menor terço, ou sendo um terço pequeno, certo? Então é um nariz mais curto. E além disso, a gente tem também outra característica que eu falei pra vocês, que é justamente ser aqui mais na ponta, levemente mais arredondado, tá? Outro exemplo também que nós temos aqui, então vamos lá, vou tirar essa linhazinha aqui. Também já fiz as linhas aqui pra esse rosto, tá? Vou tirar essas linhas aqui de trás. Aqui não deu pra ver o último terço, né? Porque essa foto aqui, gente, eu tirei da internet, tá? Então, a gente tem o segundo terço, mais uma vez, né? O segundo terço sendo o menor terço ou um terço pequeno. Além disso, a largura do nariz está maior do que a largura do próprio olho. Além disso, muitas vezes a gente nem consegue ver a região desse ossinho. A gente não consegue nem ver esse osso direito, porque ele é mais arredondado aqui nessa região, certo? Então, eu peguei 3 exemplos e vocês viram de pele negra, pele parda, pele branca também. Então, não é somente uma característica de peles negras. A gente também tem nariz mais largo, nariz batatinha, em peles claras também, certo? Então, não é uma característica exclusiva de peles negras, certo? Então, vamos lá, gente. Identificamos, esse é o primeiro passo. Primeiro passo, né? Tivemos o cuidado de olhar com a nossa cliente, né? Em relação aí ao desejo dela, né? O que ela quer para a maquiagem dela, certo? E em seguida, então, nós vamos para segundo ponto, identificamos, né, esse nariz, identificamos as características do nariz, vimos que é o nariz mais largo, vimos que é o nariz mais curto e vimos também que é o nariz levemente arredondado na ponta. O que a gente vai fazer? Vamos começar então com o contorno, tá? O contorno, gente, sempre vai ser um produto mais escuro que nós vamos utilizar na pele das nossas clientes para trazer profundidade, para tirar o destaque da região, certo? O que nós vamos fazer aqui de contorno para esse narizinho aqui, ó? Vou até aumentar aqui um pouquinho, para vocês conseguem ver melhor. Como ele é o terço menor do rosto, nós vamos trazer um contorno. Então, primeiro eu vou desenhar. Não, eu já vou fazendo aqui de uma vez. Nós vamos trazer o contorno, gente, lá da sobrancelha, vindo em direção à ponta do nariz. Eu vou fazer bem grosseiro, tá? Pra vocês conseguirem ver, tá, gente? Porque se eu fizer muito esfumado, vocês não conseguem enxergar. Então, a gente vai trazer lá da raiz, lá da sobrancelha, vindo em direção à ponta do nariz, tá? Isso aqui dos dois lados, ok? Dessa forma aqui, ó. Fecha a pontinha lá, ok? Então, dessa forma, a gente vai trazer pra esse nariz essa definição desse dorso aqui, que ele normalmente não tem, porque ele é mais arredondado. Lembra que eu falei com vocês, ó? Esse nariz, ele é um nariz, olha só, aqui, ó, a gente não tem definição do nariz, porque ele é mais arredondado. Como que a gente vai trazer essa definição? Vai ser através, então, do contorno. Por que a gente pega o contorno lá do alto da sobrancelha?
pra gente trazer mais comprimento para esse terço central do rosto, ok? Porque ele é um terço normalmente que é menor. Então, pra gente trazer mais alongamento, a gente traz esse contorno em todo o dorso do nariz, ok? Então, não vai ser aquele contorno muito na lateral, tá? Ele vai ser um contorno mais aproximado mesmo, pra gente conseguir imitar como se fosse a ossatura mesmo desse nariz, certo? Então, a gente vai com ele até lá embaixo do nariz, fazendo, então, esse formato aqui de contorno. Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo, obviamente, sem esfumar nada, tá, gente? Eu tô fazendo aqui como meio fins didáticos mesmo, pra vocês, então, terem uma noção aí de como que ficaria o contorno, ok? Então, vamos lá. Agora, em relação à iluminação. Como que a gente faria a iluminação desse nariz? A iluminação desse nariz é uma iluminação simples, tá, gente? Que não vai ter muito mistério, não. Então, vou pegar aqui uma corzinha mais clara. Iluminação sempre vai ser com produtos mais claros que o tom da pele da nossa cliente, podendo ou não serem cintilantes. Então, você pode utilizar um iluminador com cintilância ou simplesmente você pode utilizar um produto mais claro, sendo uma base ou um corretivo mais claro nessa região também. Então, não necessariamente, gente, a iluminação, ela tem que ser com produto cintilante. Eu vejo que muitas pessoas acabam que tem um pouquinho de dúvida em relação a isso. Então, pode ser simplesmente com produto mais claro, para não ter esse brilho, especialmente se for uma pele muito oleosa, uma cliente que não goste muito dessa sensação de brilho no rosto, é legal que você aplique um produto opaco. Então, a iluminação desse nariz, ela vai ser bem simples, tá? Ela vai ser uma iluminação que vai pegar lá do alto da sobrancelha e vai vindo aqui, olha, em todo o dorso do nariz, tá? Então, em toda essa região aqui, a gente vai ter essa iluminação chegando até lá na ponta do nariz, ok? Por que que a gente faz a iluminação assim? Pra gente trazer mais alongamento para esse terço, que é um terço curto. Isso se você identificou que esse terço é um terço curto, porque às vezes não é. Às vezes o seu cliente tem o nariz ali batatinha, mas não tem esse terço sendo o menor terço, aí vai ter que ser um contorno e iluminação diferente, tá? Então, eu tô trazendo o contorno e iluminação para essas três características que eu falei aqui para você. Primeira delas, o nariz é mais largo, ele é um nariz curto e ele é um nariz com a ponta mais arredondada. Então, são três características que eu tô passando para você o contorno e iluminação aqui, como seria. Por isso que cada caso é um caso, não dá para eu te passar todos os casos, todos os contornos, todas as iluminações para cada nariz. Dentro da minha formação Jornada da Maquiadora, aí sim, aí eu tenho todo o tempo do mundo para te explicar sobre contorno e iluminação para cada formato de nariz, para cada ponta de nariz, para cada queixo, para cada formato de queixo, para cada formato de olho, para cada formato. Aí lá dentro eu tenho esse tempo, né? E vocês também têm esse tempo para vocês se aprofundarem em mapeamento estratégico de beleza. Aqui é só um gostinho mesmo que vocês têm do mapeamento, tá? E aí a gente vai para a próxima parte, que também é a iluminação. A iluminação, gente, de um nariz que ele é mais largo, né, mais alargado, a gente pode trazer a iluminação aqui abaixo dos olhos, fazendo a iluminação triangular aqui abaixo dos olhos, colocando a parte aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, colocando essa parte aqui, ó, da aba do nariz para dentro dessa iluminação, tá? Então, a gente pode descer essa iluminação aqui na aba do nariz, para que a aba do nariz, ela meio que faça parte dessa parte iluminada aqui, tá? Isso daqui, gente, já seria, assim, para uma maquiagem mais elaborada, sabe? Uma maquiagem de mais efeito, certo? Então, seria mais ou menos dessa forma aqui que a gente faria, tá? Então, é uma maquiagem que vocês viram, né? É uma maquiagem que ela dá mais efeito, é uma maquiagem mais elaborada, é uma maquiagem que eu indicaria mais pra noite, sabe? Então, dessa forma aqui que seria, então, a nossa iluminação. Gente, vocês vendo aqui, toscamente feito, já aparenta que esse nariz é um nariz mais arrebitado, né? Não tem como vocês falarem que parece que é o mesmo nariz, né, de quando a gente começou, porque realmente dá muita diferença. Até o contorno que a gente faz, assim, né, gente, no tablet aqui, olha só como que já dá uma super diferença, né? Então, assim, aqui a gente estudou o contorno e a iluminação para essas três características
aí faciais da feição do nariz, ok? Então, como eu falei pra você, esse contorno e essa iluminação, eles não vão ser feitos dessa forma, tá, gente? Aqui eu tô mostrando fins didáticos pra vocês, ou seja, de uma forma muito mais suave, muito mais natural. Essa iluminação triangular aqui abaixo dos olhos, eu já indicaria ir para uma maquiagem mais elaborada, para uma maquiagem noite, tá? Para você fazer esse tipo de iluminação. Se for para uma maquiagem social, uma maquiagem dia, aí você já não utilizaria essa iluminação abaixo dos olhos, você seguiria com essa iluminação e esse contorno aqui no nariz, ok? Que eu acho que vai ficar mais bonito, mas também depende muito do estilo de maquiagem que você faz. As minhas maquiagens, gente, depois vocês dão uma olhada no meu Instagram, as minhas maquiagens são muito naturais, muito mesmo. Eu prezo muito por muita naturalidade na pele, com efeitos, mas efeitos muito suaves, sabe? É um efeito assim muito natural mesmo. Se você quer aprender como fazer isso daqui, esse contorno e essa iluminação aqui de forma muito natural, você precisa não somente ter o domínio da teoria, você precisa ter o domínio da prática também. E dentro da formação Jornada da Maquiadora eu ensino a prática disso daqui. Então, para cada modelo, para cada técnica de maquiagem que tem, algumas das técnicas a gente antes faz o mapeamento estratégico de beleza do rosto da modelo. Então eu falo, olha, como esse rosto tem essa característica, então eu escolhi fazer essa maquiagem, eu escolhi esse tipo de traçado, eu escolhi essa cor, eu escolhi esse formato de esfumada, eu escolhi esse formato de contorno, porque o rosto dela é assim, assim, assado. Então eu não só aplico a maquiagem, não aplico produtos, eu aplico produtos dentro do mapeamento estratégico de beleza de cada uma das modelos que estão dentro do curso. Por isso que as minhas alunas aprendem realmente a aplicar produtos de forma correta. Então aqui, quando você vê esse mapeamento, eu também tenho vários outros mapeamentos de beleza que eu faço aqui com vocês, inclusive nas últimas semanas saiu de Bridgerton, né, que eu fiz, da Daphne, fiz também, fiz vários mapeamentos, né, gente, não vou me recordar de todos, depois eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês passarem lá para assistir. Então aqueles mapeamentos são específicos para aquele rosto. Então você entendendo o mapeamento, beleza, eu entendi que eu tenho que aumentar esse terço aqui, que eu tenho que fazer uma iluminação aqui. Ótimo, você entendeu o mapeamento. Agora, como que você vai aplicar isso na maquiagem, manipulando o produto para não deixar assim, parecendo, né, um palhaço a sua cliente, né, gente, que isso aqui é só para fins didáticos. Aí você tem que estar dentro da nossa formação para você entender a prática do negócio. Além disso, também, além de toda a teoria que você tem dentro da nossa formação, você tem então as técnicas, né, que é toda a parte prática da maquiagem, e a gente tem também o marketing, tá? O marketing é muito importante. A parte onde você vai realmente aprender a divulgar o seu trabalho, você vai aprender a precificar o seu negócio, você vai aprender a tirar boas fotos do seu trabalho, o que é muito importante, né, por você aliar a teoria, a prática e também ao marketing, né, a propaganda do seu negócio, que é tão importante. Então, para você fazer parte do mapeamento estratégico de beleza, aprender mais sobre o mapeamento estratégico de beleza, e não só do mapeamento, né, gente, dentro do curso é uma formação completa mesmo, onde você vai ter, além do mapeamento estratégico de beleza, você vai aprender sobre visagismo, sobre colorimetria, sobre produtos, sobre técnicas de maquiagem, sobre marketing, divulgação, fotografia, tudo que você precisa para você se tornar uma maquiadora profissional, para sair do zero até ter realmente segurança para fazer seus atendimentos. Se você quer saber mais detalhes, clica no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo. Também vou deixar fixado para você aí no primeiro comentário. Você vai ser então direcionado para uma página e nessa página vai ter todas as informações sobre o nosso curso. Além disso, se você tiver qualquer dúvida também, eu vou deixar o meu WhatsApp. Nesse WhatsApp você conversa comigo ou com alguém da minha equipe para tirar todas as suas dúvidas a respeito da nossa formação. Se você não está se sentindo ainda muito segura, você não sabe o que você vai aprender, você não sabe se é o momento ideal para você entrar dentro da nossa formação, para você fazer parte do nosso time de alunas, que você quer, mas você, não sei se vai ser só mais um curso, eu não sei se eu vou, sabe, eu não sei se eu vou me dedicar. A gente tem um acompanhamento das nossas alunas dentro do nosso WhatsApp. Então, pelo WhatsApp, a gente vai acompanhando as alunas, vai vendo o progresso das alunas, eu faço avaliação, suporte
de todas as dúvidas das alunas, avaliação das maquiagens delas. Então você pode ficar despreocupado que com certeza você vai ter muito mais confiança para os seus atendimentos. Então chama a gente por lá também, pelo WhatsApp, pra gente bater um papo por lá, ou eu ou alguém da minha equipe vamos te instruir e te mostrar qual que é a jornada da maquiadora, todas as etapas que você vai passar, então, dentro do nosso curso. Porque o que eu mostro aqui pra você, gente, dentro do canal no YouTube, se você já aprende aqui muito comigo, imagina dentro de um curso, onde você tem todo o meu suporte e acompanhamento, certo? Então, a gente se vê muitíssimo em breve. Na próxima semana, temos também vídeos novos, então já aproveita e se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho de notificação pra você não perder mais nada por aqui. Um beijo pra você e até lá!